Boa noite, boa tarde ou bom dia. Não sei qual que é o horário que você está assistindo esse vídeo, mas a paz do Senhor esteja contigo, irmão. Eu queria primeiramente vos saudar de novo com a paz do Senhor e que você entenda que isso realmente é verdadeiro. Existe uma paz do Senhor, uma paz que excede todo entendimento e que você consegue estar tranquilo em meio às aflições e tribulações. Mas não é sobre isso que eu queria falar com vocês hoje. Eu fiz um pequeno estudo bíblico e queria transpassar essa mensagem de Deus para os seus corações. Se você tiver interesse em ouvir a voz de Deus e o que Ele tem para falar para você, continue assistindo esse vídeo. Bom, eu vou pedir para vocês abrirem as suas Bíblias comigo lá no livro de Salmos, número 133, é uma passagem muito conhecida, fala sobre a união e é sobre isso que eu vou falar. Vamos lá. Salmos 133. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como um óleo precioso sobre a cabeça que desceu sobre a barba e da barba de Araão, que desceu sobre a gola das suas vestes. Como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordenou a bênção e a vida para sempre. Esse Salmo 133 é muito utilizado nas igrejas, né? E a gente muitas vezes lê só o primeiro versículo e o restante a gente não consegue compreender com perfeição. Mas, resumidamente, o foco da mensagem é a união. União é várias pessoas unidas em um propósito, em um pensamento, em um lugar. Então, união tem vários significados, mas o propósito desta mensagem aqui é a união de espírito e de interesses. Primeiro, aqui está. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Araão, que desceu sobre a gola de suas vestes. Primeiro, qual foi o óleo que desceu sobre a cabeça de Arão? Esse óleo foi o óleo da unção, tá? Esse óleo que fez com que ele fosse ungido e fosse separado para Deus. Então, e aqui preste atenção. A primeira frase do segundo versículo está escrito: é como o óleo que desceu pela cabeça de Araão e tal. É uma comparação. O que é como o óleo que desceu pela cabeça de Arão ungindo ele? Um óleo santo. A união. Aqui está falando da união. A união é como um óleo ungido que separa você para Deus. Segundo, como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. E terceiro, porque ali o Senhor ordenou a bênção, a vida para sempre. Ali aonde? Na união. É nessa união que Deus ordenou a bênção e a vida para sempre. Como é que você vai conseguir seguir em frente numa caminhada com Cristo sem ter união? Então, por isso que está bem descrito aqui. A união é totalmente necessária para que você tenha uma vida perfeitamente concretizada e seguindo nos caminhos de Deus. E é necessário que você consiga viver em união para ter uma paz do Senhor. O segundo capítulo, o segundo versículo que eu quero que vocês abram comigo, está lá no livro de Mateus, no capítulo 12 e versículo 25.
Ok. Na verdade, eu não sei qual que é o tempo que você está vendo esse vídeo. Se você está no do ano de 2020, que é o atual, ou se você já está um pouco avante. Na atualidade, a gente está vivendo uma pandemia. Uma pandemia que afetou tudo, economicamente e também na parte da saúde. Muitas pessoas têm ido aos hospitais, têm deixado de ir aos hospitais para não pegar o coronavírus. E é muito difícil de falar de união num tempo que a quarentena, a separação, é um item obrigatório da sociedade. Mesmo assim, é totalmente necessário que a gente fique unido em espírito, de coração, em oração, para que a gente não perca nossa fé, nosso foco, para que a gente não perca nossa coroa, porque se a gente não estiver unido, somos ovelhas desgarradas e frágeis para serem tomadas por lobos. Então, que as ovelhas se comuniquem, pelo menos. Que as ovelhas estejam sempre a gritar para que o seu pastor possa ouvir, então clame, para que ele possa te ouvir. Amém? Vamos lá. Agora me diz uma coisa. Vamos só dar um exemplo. O que acontece quando a igreja, a sua casa, entre você e seus amigos cristãos ou não, indiferentes, se separam, começam a se dividir por obrigatoriedade ou até mesmo por opção ou porque aconteceu uma discussão, não sei qual que foi exatamente o problema, mas o que acontece? Vamos ler comigo aqui no capítulo de Mateus 20 e capítulo 12, versículo 25. Jesus, porém, conhecendo-lhes o pensamento, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo, é devastado. Todo. E toda a cidade, vírgula, ou casa dividida contra si, não subsistirá. Se você quiser continuar lendo essa passagem, ele vai explicar o que significa tudo o que ele falou. Simplesmente significa que se você estiver dividido, você não vai aguentar. Nosso inimigo da nossa alma, ele quer destruir a nossa alma. Tá? Ele não está preocupado com o seu corpo, ele não está preocupado com o seu trabalho, ou se você tem dinheiro no banco. Ele quer simplesmente levar você para o sofrimento eterno. E a união do povo de Deus, glorificando o nome dele, é exatamente o oposto do que ele quer. Na verdade, ele quer você sozinho, separado, com um pouco de depressão, para ele poder te manipular mais facilmente, ou com a soberba, para você poder achar que é maior que alguém, se isolando também, porque ninguém que é soberbo gosta de ficar com outra pessoa, porque senão a pessoa vai ficar maior do que eu, ou enfim, gosta de ficar pisando em cima dos outros. O inimigo quer só o mal para você, ao contrário de Jesus. Ele simplesmente quer que você seja salvo. Foi por isso que ele morreu na cruz por você. E nesse espírito de amor que Jesus teve por nós, que eu falo, vamos começar a ser mais unidos, não vamos ter mais separação. Você é de uma doutrina, de uma congregação, de uma placa de igreja diferente do que a minha. Talvez algumas bíblias tenham palavras diferentes de outras por causa da interpretação do escritor, ou porque teve variação conforme passando o tempo, novas linguagens. Indiferente do motivo, o Deus que existia no tempo de Adão e Eva, no tempo de Noé, no tempo de Josué, no tempo de Jesus, e agora é o mesmo Deus. O céu que já foi preparado para nós é o mesmo céu que todos aqueles que têm fé em Cristo e seguem seus passos vão. É o mesmo céu, é o mesmo destino. Isso nos unifica. Então, por que nós temos que nos separar, nos dividir? Por que nós temos que brigar um com os outros, ao invés de ajudar uns aos outros? Por que a gente tem que ter essa separação?
Por que eu tenho que escolher um lado? Eu posso muito bem ser dos dois lados, sendo que os dois lados vão para o mesmo caminho. Sendo que os caminhos, na verdade, são diferentes, mas o foco é o mesmo, o objetivo é o mesmo, o destino é o mesmo. Então, por que tem que ter divisão? Não é necessário. Você quer provar que você está certo, e o que isso vai mudar? Porque vamos supor que um ateu venha falar contigo e convença você que ele está certo. E vamos supor, na teoria, que ele realmente esteja certo. Quem sai perdendo é ele. É você, sou eu. O que a gente teria? Nada. A gente não acredita porque precisa acreditar. Pelo contrário, se fosse pela nossa opção, a gente descartaria Deus facilmente, mas é muito bom saber que tem um lugar após aqui e que pessoas que seguem verdadeiramente o que está escrito nas Escrituras e se esforçam para fazer o bem, essas vão ser recompensadas. Só terminando, o último capítulo que eu vou pedir para vocês abrirem comigo é lá no começo da Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 2 e versículo 22. Vamos abrir comigo aqui. Foi facinho aqui, já abri. E da costela que o Senhor lhe tomara, formou a mulher e a trouxe ao homem. Então disse-lhe o homem: esta agora é ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada varoa, porquanto do varão foi formado. Portanto, deixará o homem seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão como uma só carne. Aqui está o princípio básico de uma família. Uma família tem quantos integrantes? Você sabe me responder essa pergunta? Tem um? A família tem 2 para cima. A família não tem número, não é de 2, 3 ou 4 pessoas, não precisa ter um número fixo. A partir do momento que você sai da casa do seu pai ou da sua mãe e casa com uma moça, você simplesmente se tornou a família daquela mulher e ela se tornou a sua. Tem um filho, beleza, continua a família, indiferente do valor de pessoas que tem dentro da casa, tá? E o princípio básico de ter uma família é qual? União. Essa união que a gente tem que ter, prevalecer, exercer a todo custo. Não é porque tá brigado, porque teve uma briguinha, porque teve discussão ou porque teve algum contrito que você vai ter separação. Isso no sentido literário ou até mesmo metafórico, qualquer tipo. Porque separação não é só literalmente com o papel lá, quero divórcio, não é assim. Você pode muito bem estar com a sua mulher casado e dormindo em quarto separado porque vocês não conseguem aguentar um outro. A união é o que nos faz forte. Unidos somos fortes. Inclusive tem uma passagem aqui na Bíblia que está aqui em Gênesis mesmo, até abro para vocês, caso vocês quiserem, pode colocar no comentário. E aqui diz que se o povo for unido, nada pode acontecer contra eles. Inclusive, nessa passagem, Deus foi lá e separou os idiomas das pessoas para elas pararem de se comunicar, para elas ficarem divididas. Porque ele precisava derrubar aquela torre de Babel. Eles estavam adorando outros deuses, enfim. A união é necessária para a gente ser feliz. Porque eu já vivi separado. Você, com certeza, já passou algum momento que você queria ficar solitário e sozinho. Por um momento ou 2 pode até fazer você refrescar a sua cabeça. Mas você conseguiria viver sozinho?
sem ninguém, ninguém na padaria, ninguém no açougue, ninguém em lugar nenhum. Viva com seus irmãos, com união, amor, compaixão e libera o perdão, para que a união, a divisão, que era para ser uma divisão firmada, uma divisão concretizada, para que isso venha a ser um motivo a mais para vocês continuarem juntos, para que o problema se torne a solução, para que uma pedra que era para você tropeçar sirva como um degrau para você subir e evoluir. E essa mensagem que eu queria passar para vocês, que Deus colocou no meu coração, se você puder também, curte, compartilha com seus amigos aí, para que eles também possam ser tocados por essa palavra. Não coloquei melodia, também não coloquei letreiro ou instruções escritas na tela com a passagem bíblica, porque eu queria que vocês realmente tivessem uma interação comigo e que o Espírito Santo pudesse falar com vocês, para que o seu coração seja tocado a ponto de você conseguir se unir novamente com essa pessoa que você tem distante. Uma última coisa, eu peço que você feche seus olhos, pois eu faria uma oração para que a sua vida seja transformada. E se você já é cristão, não importa, você pode ser transformado de novo. Cada dia nós podemos melhorar. Amém? Vamos lá. Senhor Jesus, abençoa a vida dessa pessoa que está me olhando agora. Eu não sei qual que é o nome dela, dificuldades ou trajetória que ela teve até aqui, mas o Senhor, Ele sabe. Ele está olhando agora para você neste momento lá do céu. E aquele que abrir a porta quando Ele bater, Ele entrará contigo e ceará. E você com Ele. Senhor Jesus, por favor, pedimos para o Senhor, usa-nos conforme Tua vontade, proteja-nos conforme a Sua misericórdia e guarda-nos com o Seu poder. O Senhor é soberano, digno de toda adoração, e mesmo assim, sendo tão poderoso, ainda tem misericórdia de nossa alma. Agradecemos por o Senhor ter deixado o seu Filho se sacrificar para que tenhamos uma nova chance de ser remidos pelo seu sangue. E também, Deus, tudo que o Senhor quiser fazer em nossa vida, damos autoridade total para Ti, pois a gente tem o direito de não aceitar o que o Senhor quer para nós. Mesmo assim, abrimos mão de parte do nosso livre-arbítrio para que o Senhor tome posse das nossas vidas. E em nome de Jesus, que o Senhor seja glorificado e exaltado para todo o sempre. E é isso, irmãos. Amém. Que Deus abençoe vocês e fiquem com Deus. Até mais.